Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD, da classe dos jovens. Nós estamos estudando nesse trimestre Jesus Cristo voltará. É um tema muito importante, muito atual para os nossos dias e muito necessário, né? É um assunto necessário para as nossas igrejas, haja vista que muitos já perderam a visão bíblica do arrebatamento. E na classe dos jovens, talvez, né, muitos jovens não tenham muita familiaridade com esse assunto. Então, a CPAD está de parabéns, né, por inserir esse assunto no currículo da escola dominical, na classe dos jovens. E nesta oportunidade nós vamos estudar a lição de número 4, né, que tem por título O Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. O texto do dia está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A síntese, né, diz: todos os salvos em Jesus Cristo um dia deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um será recompensado por suas atitudes e obras. O texto bíblico também eu vou deixar aqui na tela. É muito importante que você, jovem, faça a leitura desse texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 até o 15. Então é muito importante que você dê uma paradinha no vídeo e efetue a leitura, né, para que fique mais claro a lição na sua mente. Vamos ver uma visão geral da lição, né? O que nós vamos aprender hoje? No primeiro tópico, nós vamos aprender o que é o Tribunal de Cristo. O que é o Tribunal de Cristo? O Tribunal de Cristo é a mesma coisa que o juízo final, né? Muitas pessoas pensam assim. Mas será que, biblicamente, o Tribunal de Cristo é o mesmo tribunal do trono branco, né, o mesmo julgamento? Nós vamos ver isso. O ponto 2, o que acontecerá no tribunal de Cristo? O que vai ser julgado ali no tribunal de Cristo, né? Ali é um julgamento de condenação, de salvação, né? Qual é o tipo de julgamento que vai ser julgado lá naquele dia? E o terceiro tópico, o que receberemos no Tribunal de Cristo. Ou seja, nós vamos ser julgados ali e teremos uma sentença, né? E o que será esta sentença que nós vamos receber ali no Tribunal de Cristo? E é lógico que todos os pontos principais, né, que aqui é uma visão geral, tem as suas subdivisões, né? Tem as suas subdivisões e no decorrer da lição nós vamos falando cada ponto, né, das subdivisões. Mas antes, se você não é inscrito aí no nosso canal, inscreva-se, né? Acione o sininho das notificações, assista o vídeo até o final, deixa o like aí para fortalecer o canal se você gostar e também que você possa compartilhar este canal, né, nas suas redes sociais, com seus amigos, família, irmãos da igreja, né, pessoas jovens que também não são evangélicos, mas que precisam, né, ouvir a palavra de Deus. Então me ajuda aí compartilhando. Vamos lá então. A título de introdução, o que nós vamos aprender hoje é sobre o Tribunal de Cristo, né? O Tribunal de Cristo, ele se dará logo após o arrebatamento e ele vai ser um julgamento de obras. Então lá, já adiantando na introdução, e lá não há condenação, é um julgamento de obras, onde os crentes salvos já, né, os cristãos salvos receberão
as suas recompensas ou perderão as suas recompensas. Então vamos lá para o primeiro ponto. O que é o tribunal de Cristo? O que é o tribunal de Cristo? Subtópico 1. É uma avaliação das obras realizadas pelos crentes. Então, o que será julgado no tribunal de Cristo? As nossas obras, né? Então diz aí que Paulo, ele diz que todos os salvos estão intimados a comparecer ante o tribunal para receber o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Está lá em 2 Coríntios 5 e 10. Então, o que é o tribunal de Cristo? É uma avaliação das obras do crente. Então, ali, o texto, Paulo usa o texto do fogo, né, as obras, uma linguagem simbólica, logicamente, as obras vão passar pelo fogo e vão ser avaliadas. Então, aquelas que permanecerem, os cristãos que as fizeram serão recompensados. As que forem destruídas pelo fogo, né, o cristão que as fez perderá o seu galardão. Então, o que é o tribunal de Cristo? É uma avaliação das obras do crente, né? E ele se dará logo após o arrebatamento, como eu disse na introdução. Após o arrebatamento, nós já participaremos do tribunal de Cristo. O subtópico 2 diz uma prestação de contas. Então, o que é o tribunal de Cristo? É uma prestação de contas. Tá? Então, lá nós vamos, né, o apóstolo Paulo diz, nós vamos comparecer ante o tribunal para prestar contas, né, daquilo que nós fizemos por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós vamos estar ali prestando contas, né, do que nós fizemos aqui. E subtópico 3, um momento de recompensa ou a perda delas. Então, o que é o tribunal de Cristo? É um momento de recompensa ou de perda. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz assim: E se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Agora, olha o 15. Então, aqui, né, é o ganho de recompensa. Agora, o versículo 15. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, se a obra se queimar, ele sofrerá detrimento, ou seja, não receberá o seu galardão, as suas recompensas. Então, o que é o tribunal de Cristo? É um momento de recompensa ou de perda de recompensas. Então, ali vai ser julgado as nossas obras e ali nós vamos ou receber galardões ou perder, né? Porque tudo depende do motivo, da intenção, né, que nós fizemos a obra. Por que nós fizemos a obra? Não é tanto a obra em si, a quantidade, mas a qualidade. E Deus vai julgar esta qualidade, a intenção do nosso coração em fazer a obra de Deus. Então esse ponto 3, né, nós aprendemos aí o que é o tribunal de Cristo. É uma avaliação das obras, né, do crente, é uma prestação de contas e também há um momento de recompensa ou de perda de recompensas, né? E aí nós vamos pensar um pouco aqui nesse ponto, antes da gente passar para o outro, com a seguinte pergunta, que está aí na sua revista. O que as suas ações vão dizer a seu respeito? Então aqui é uma reflexão, né? O que é que nossas obras vão dizer a nosso respeito, né? Há uma máxima, um ditado que diz, né,
que as minhas obras falam mais do que as minhas palavras, né? Então, a minha atitude fala mais do que as minhas palavras. Então, nós precisamos pensar e refletir naquilo que nós estamos fazendo. Então, vamos para o ponto 2. O ponto 2 tem por título: o que acontecerá no tribunal de Cristo? Subtópico 1. A fidelidade ao Senhor será recompensada. A palavra tribunal aí, no original, é bema, né? E bema era um lugar elevado, tipo de uma plataforma, né? Utilizada pelos oradores, né? Como se fosse um púlpito, e também utilizada pelos atletas, né? Como se fosse um pódio para receber a sua recompensa. Então, Paulo, ele usa a palavra bema, o tribunal, e nesse tribunal, no tribunal de Cristo, Jesus estará em uma posição elevada, superior, e dali seus olhos podem contemplar tudo o que acontece e assim premiar os vencedores de forma justa. Então, Jesus está olhando, observando, vendo e analisando as suas intenções. E no tribunal de Cristo, tudo será revelado. Qual foi a intenção de que eu preguei? Qual foi a intenção de eu louvar na igreja? Qual foi a intenção de eu ofertar na igreja? Qual foi a intenção de eu dizimar na igreja? Qual foi a intenção de eu doar uma cesta básica na igreja? Todas essas intenções, a motivação do nosso coração será, passada pelo fogo. E ali Deus vai ver qual vai permanecer e qual vai se queimar. No subtópico 2 diz um julgamento individual. Então, o que acontecerá no tribunal de Cristo? Um julgamento individual. Nós não podemos esquecer do texto do dia que nós lemos, que é 2 Coríntios 5:10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, é um julgamento individual. Cada cristão será julgado individualmente. Suas obras serão passadas pelo fogo, individualmente, para que cada um receba o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou vai receber o galardão, ou vai perder o galardão. Então vai ser aí um julgamento individual. E o subtópico 3, a qualidade precederá a quantidade. Então, no tribunal de Cristo, o que vai acontecer? Jesus vai levar em conta a qualidade e não a quantidade. Isso não deve ser um desestímulo para nós fazermos menos obras. Não. Porque alguém pode pensar assim: então, se vale mais a qualidade, então eu não vou fazer mais nada, eu vou fazer pouco agora. Não é isso que a Bíblia ensina. Você pode fazer muitas obras, mas com qualidade. Você pode realizar grandes coisas, mas com qualidade. O que importa é a qualidade, mas a quantidade, se eu ganhar 10 almas para Jesus com qualidade e ganhar 100 almas para Jesus com qualidade, o que vale são 100 almas com qualidade. Porque é uma quantidade de pessoas a mais que foram salvas, mas com a intenção verdadeira de pregar o Evangelho. Mas, de uma forma geral, o que será julgado será a qualidade. Qual a motivação? Eu estou falando muito sobre motivação. Qual motivação me levou a fazer a obra? É isso que será julgado, no tribunal de Cristo. Será levado em conta, no tribunal de Cristo. Então, a qualidade precederá a quantidade. Vamos pensar aqui um pouco nesse ponto com a seguinte pergunta: como você tem realizado a obra do Senhor? Olha, faça uma reflexão, como eu tenho realizado a obra do Senhor?
eu estou fazendo de coração, eu estou fazendo para aparecer, eu estou fazendo para o pastor ver, para o líder ver, para a sociedade ver, ou eu estou fazendo independente de alguém me elogiar ou não, eu estou fazendo a obra de Deus. Então, como você está realizando a obra do Senhor? Faça essa reflexão na sua vida, nesta oportunidade, e faça uma análise. Quais são as intenções que você está fazendo a obra? Então vamos passar agora para o ponto de número 3. Se você tiver alguma dúvida até aqui, algum acréscimo, alguma coisa a interagir conosco, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Então vamos para o ponto 3. O que receberemos no tribunal de Cristo? Antes de nós entrarmos neste ponto, nós devemos dizer o seguinte: nós não sabemos ao certo o que serão essas recompensas. O que nós vamos receber lá? Quais são os galardões? Há muitas pessoas, usando alguns textos bíblicos, elas usam a figura da coroa, né? E eu lembro quando eu era novo convertido, e a gente ouvia muito isso, quando alguém fazia alguma coisa, alguém dizia, foi colocado mais uma pedrinha na sua coroa. É uma figura de linguagem, para uma ilustração, para mostrar que nós vamos ter um galardão, nós vamos ter uma recompensa, mas nós não sabemos quais são, que tipo de galardão é esse, que tipo de recompensa é essa. O que nós podemos saber é o que está no subtópico 1 aí, no 2 e no 3. Subtópico 1 diz, são recompensas eternas. Então, aquilo que você receber lá será eterno. Você não perderá mais. Nós não sabemos o tipo de galardão, mas o galardão que você receberá lá será eterno. Subtópico 2. Serão recompensas inimagináveis. Vamos ler 1 Coríntios 2 e 9, para nós vermos aqui uma coisa interessante, Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, o que o olho ainda não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, o homem nem imagina, será aquilo que nós vamos receber no céu. Então, são recompensas inimagináveis, ou seja, nós não podemos imaginar a grandeza daquilo que nós vamos receber ali nas mansões celestiais. Certo? Subtópico 3, recompensas imerecidas. Isso aqui eu achei muito oportuno o autor colocar esse tópico, Sabe por quê? Porque as recompensas serão dadas em decorrência da graça aos servos que foram fiéis no pouco, a cada um conforme as suas obras. Então, mesmo que as suas recompensas serão por causa da obra, por causa da motivação, por causa da obra, mesmo assim, você não será merecedor dessas recompensas. Porque tudo o que o ser humano tem é por graça. Tudo o que o cristão recebe e receberá é por graça. Nós não temos nenhum merecimento por receber estas recompensas. Não. Ninguém terá esse merecimento. Tudo é pela graça. Então, o que nós receberemos no tribunal de Cristo? Recompensas eternas, tudo ali será eterno. Recompensas inimagináveis, você não consegue imaginar o que você vai receber ali. E recompensas imerecidas, porque você não merece aquilo que você vai
receber ali. Eu não mereço aquilo que eu vou receber ali. Então vamos pensar um pouco aqui nesse ponto com a seguinte pergunta, né? São duas perguntas, na verdade. Por que Deus vê a necessidade de recompensar os crentes no céu? Essa é a primeira pergunta. Só a salvação não seria suficiente? Então por que Deus sentiu, né, a vontade e resolveu recompensar o crente? Por quê? Né? Se você tem alguma resposta sobre isso, deixa aqui nos comentários. Qual é a sua ideia? Por que Deus não deu somente a salvação? Por que Deus não deu somente a salvação? Na verdade, nós não temos uma resposta exata para essas perguntas, né? Talvez a resposta que eu tenha no momento é que Deus, ele é soberano e ele decidiu recompensar os crentes, né? Decidiu dar essas recompensas para cada cristão, né? E talvez para que houvesse talvez um incentivo, né? Esse é um pensamento meu, não reflete realmente o que a Bíblia diz, porque nós não sabemos qual foi o motivo que Deus resolveu recompensar os crentes, mas talvez por um incentivo, né? Porque o ser humano, ele gosta de incentivos, né? Não que seja uma troca, eu vou fazer para receber, não, mas não deixa de ser um incentivo para você trabalhar na obra do Senhor e a obra de Deus assim ir avante. Ok? Então, o que nós aprendemos hoje nesta aula? Aprendemos um pouquinho sobre o tribunal de Cristo. Então, faça a obra de Deus com qualidade, com zelo, com dedicação, porque lá você receberá o seu galardão. Você ainda é jovem, está com todo o vigor aí para fazer a obra de Deus. Então faça a obra de Deus com zelo, com dinamismo e você receberá o seu galardão. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.